E hoje, Lula esteve no Rio Grande do Sul para anunciar uma lista de medidas provisórias com ações de socorro aos municípios gaúchos. Entre as providências está previsto o pagamento de 2 parcelas mensais de salário mínimo a trabalhadores formais do estado. Mais cedo, junto do governador Eduardo Leite e de prefeitos da região, o presidente visitou o bairro Passo de Estrela, na cidade de Cruzeiro do Sul, município que fica a 120 quilômetros de Porto Alegre. Pelo menos 600 das 850 casas do bairro foram totalmente destruídas pelas enchentes. Enquanto caminhava pelos destroços, Lula conversou com algumas famílias que viviam na localidade. Diante da cobrança por agilidade na implementação de medidas de apoio, o petista pediu paciência para as pessoas que perderam as suas casas. É possível a gente reconstruir, e reconstruir demora mais do que destruir. Reconstruir e construir demora muito mais do que destruir. Destruir, sabe, você vê um prédio ser implodido em 5 segundos, mas para construir levou muito tempo. E a gente, portanto, vai ter que acertar com os prefeitos a escolha de terreno, se for necessária a compra de terreno, vamos fazer parceria com o governo do estado, com o governo federal, para que a gente faça a casa mais segura para as pessoas. Para que a gente tenha certeza que pode ter um outro problema climático de cair a lua em cima de nós, mas que a gente não vai ser mais vítima das enchentes do Rio Taquari. Ainda sobre a visita de Lula hoje ao Rio Grande do Sul, repercutiu nas redes sociais um vídeo de Ricardo Stucker, fotógrafo do presidente, preparando as cenas para as fotos oficiais. Nas imagens, Lula caminha na direção do entulho de uma casa arruinada por causa das cheias. O presidente então escolhe um pedaço de tijolo que restou da tragédia e posa para a foto. Na legenda, ele escreveu, abro aspas aqui, voltando ao Rio Grande do Sul para acompanhar de perto a situação e o trabalho do governo federal, lado a lado ao governo estadual e os governos municipais. Vamos devolver a dignidade das pessoas que tiveram seus lares devastados por esta catástrofe climática. Fecho aspas aí para a declaração de Lula. Consta, começo com você já tinha até mencionado no seu comentário anterior aí essa visita de Lula ao Rio Grande do Sul e a gente mostra essa foto posada aí com direção de arte e tudo. É um comentário muito breve, né? Até o Mário Frias, que foi secretário de Cultura no governo Bolsonaro, mas foi ator da Globo por muitos anos, ele escreveu, né? Bela produção. E eu só acrescentaria, padrão Globo, né? Padrão Globo. Tudo para esse senhor, para esse sujeito, é encenação, é cálculo político, é marketagem, né? Ele não tem e não consegue demonstrar, de fato, nenhuma empatia pelo próximo. E tem um grupo que os psiquiatras qualificam com um rótulo, que é o grupo das pessoas desprovidas desse sentimento de empatia, né? Ele realmente não consegue demonstrar. Tudo para ele é exploração política da tragédia alheia. É isso que resume Luiz Inácio Lula da Silva. Piotr, quero ouvi-lo aí sobre essa declaração do presidente Lula, que visitou hoje o Rio Grande do Sul. Deixa eu só trazer aqui uma atualização em relação ao número de mortos, né? De acordo com a Defesa Civil do Estado, até hoje o total são 172 pessoas que morreram em razão das enchentes e 44 seguem desaparecidas. O presidente Lula comparou a tragédia da enchente no Rio Grande do Sul à implosão de um prédio. Foi isso que nós vimos aí? Presidente, deixa eu contar uma coisa. A sua implosão é uma obra de engenharia, ela é planejada. Neste caso, já aconteceu faz mais de 40 dias, ou em torno de 40 dias, foi no final de abril que começaram ali as chuvas torrenciais e que causaram essa tragédia toda e a gente viu ao longo do mês de maio. Nós estamos já, hoje é dia 6 de junho, nós estamos em torno de 40 dias. E as pessoas que estão lá agora estão com medo, sabe do que, presidente? De que a tragédia seja esquecida. O governador está desesperado por mais ajuda e o que nós tivemos de relevante do governo federal, de fato, foi nomear o 39º ministro para a reconstrução do Rio Grande do Sul, seja lá o nome que isso tenha. É quase um governador biônico ali, afrontando, obviamente, um governador eleito democraticamente. As pessoas podem gostar ou não gostar, mas ali foi obedecido o processo eleitoral.
O governador está lá, ele existe, fisicamente ele está presente. É ele quem tem que decidir, obviamente, o que vai acontecer com os prefeitos. E o governo federal dá apoio, mas apoio célere, rápido, diligente. O governo federal vai ter essa mácula para o resto de todo o mandato do presidente Lula. De que foi, sim, demorou para agir, que foi muito letárgico na ação, que não teve decisão rápida e que as pessoas continuaram sofrendo. Aliás, um governo que foi marcado pela insensibilidade diante da tragédia humanitária de milhões de brasileiros, de gaúchos, lá no Rio Grande do Sul, diante de uma tragédia sem nenhum precedente, tanto no impacto quanto, obviamente, de pessoas envolvidas. E aí leva lá o fotógrafo presidencial para fazer uma encenação, para mostrar que está preocupado, não precisa de nada disso. Precisava sim ter montado um gabinete de crise e ficado lá no começo, pelo menos 1, 2 semanas, diretamente no Rio Grande do Sul. Não esse tipo de coisa, de encenação. Mas preciso contar ao senhor, presidente, as pessoas estão vendo tudo. Os brasileiros sabem exatamente o que está acontecendo e entendem muito bem esta imagem. Bom, e ainda trazendo atualização sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, subiu para 15 o número de mortes por leptospirose em consequência das enchentes que atingiram o estado. Nessa quarta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou a morte de 2 homens que moravam nas cidades de Novo Hamburgo e de Igrejinha. E falando sobre os impactos financeiros e econômicos aí da catástrofe, um levantamento da Secretaria de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul mostra que 85% das empresas impactadas pelas enchentes não possuem seguro. De acordo com a SEDEC, as micro e pequenas empresas foram as mais prejudicadas e a maioria desses pequenos negócios ainda segue inoperante. E ainda sob o reflexo das chuvas, o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, deve retomar as operações somente em dezembro. No início desta semana, a concessionária Fraport, empresa responsável por administrar o local, informou que está programada uma nova vistoria para o mês de julho, com o objetivo de analisar o impacto da enchente na pista de pousos e decolagens do aeroporto e, por consequência, tratar da recomposição do asfalto. Aí, Carlo Cauti, acho que a gente dá para juntar aí todas essas informações, a gente fez uma atualização aí tanto do número de mortes, as mortes por leptospirose, agora a gente traz também, infelizmente, os impactos na área econômica, de infraestrutura aí do Estado, conforme a gente já tinha comentado, né, e a Fraport, que é a concessionária, realmente o aeroporto Salgado Filho só para dezembro estima um prejuízo de 300 milhões de reais em razão da enchente. Quer dizer, é uma situação bastante trágica que segue aí no Rio Grande do Sul e hoje o presidente Lula esteve aí para essa visita ao estado. Não, o estado do Rio Grande do Sul, ele vive a pior calamidade natural de sua história. E o presidente Lula acaba fazendo declarações que são um festival de obviedade. É óbvio que é mais fácil destruir um prédio implodindo do que reconstruir. Não é isso que vai melhorar o ânimo dos gaúchos. Os gaúchos vão se sentir um pouco mais reconfortados, um pouco mais esperançosos com o futuro, um pouco mais confiante no que vai chegar, quando o senhor presidente vai dizer que o dinheiro está chegando, que o dinheiro já chegou no Rio Grande do Sul. Porque até agora o dinheiro não chegou no Rio Grande do Sul. Chegou um governador postiço, um governador biônico, chamado Paulo Pimenta. Mas onde está a grana para o Rio Grande do Sul, senhor presidente Lula? Até o momento o governo mentiu com o dinheiro que seria destinado ao Rio Grande do Sul, soltou números faraônicos, soltou números enormes, 59,1 bilhões de reais. A gente refez os cálculos aqui na Revista Oeste e já no primeiro dia denunciamos que era uma mentira. No final das contas, até a BBC percebeu que era uma mentira depois da Revista Oeste. E o governo foi obrigado a redimensionar isso para, no máximo, assim, 5 bilhões de reais. Até o momento, sequer chegaram, se não me engano, 350 milhões de reais. Nada, absolutamente nada. Hoje, ontem, o governador do Rio Grande do Sul, aquele eleito pelo povo, né, o Eduardo Leite, e não
o Paulo Pimenta, que foi nomeado, assim como faziam os generais, ou Getúlio Vargas, né, com os interventores, o Leite foi para Brasília desesperado para tentar falar com Lula, explicando que há um problema sério no Rio Grande do Sul, falta dinheiro, né, eles também precisam de recursos para repor as receitas. Lula sequer o recebeu. Eduardo Leite está sendo ignorado sumariamente por Lula, o mesmo Eduardo Leite que foi obrigado a pedir ajuda federal via Twitter. Via Twitter. Esse é o nível de humilhação que o presidente Lula está obrigando o governador do estado mais devastado pelas chuvas de toda a Federação Brasileira. Ou seja, esse não é um desgoverno, essa é mais uma calamidade pública que o estado do Rio Grande do Sul está tendo que sofrer e aguentar, além das chuvas que ainda estão criando sérios problemas para a vida dos gaúchos. Mas o governo federal é muito mais danoso do que as chuvas que flagelaram o Rio Grande do Sul já quase 2 meses atrás.